Olá pessoal, passando para comentar a respeito dessa lua cheia no signo de Escorpião, o eclipse lunar total, uma lua de sangue, né, que vem aí o auge dessa lunação de Touro, vai acontecer nessa madrugada do dia 16, a 1h14 do horário de Brasília, aos 25 graus e 17 minutos do signo de Escorpião. Então, o ápice da lunação de Touro, né, um ciclo de bastante fertilidade, onde as nossas intenções semeadas elas têm bastante ideia de crescimento, de desenvolvimento, desde que haja assim, uma certa dedicação e persistência da nossa parte, né? Que são as principais virtudes do signo de Touro. Touro preza pelo valor, né? Pela estima, pela estabilidade, pela segurança e preservação, a questão de construir a médio e longo prazo. Então, quando a gente fala, né, de uma lua cheia no signo de Escorpião, né, que é o seu signo oposto, a gente tem a luz do sol, né, projetada, a luz que representa a consciência, a nossa projeção para o futuro, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente busca, né, a força ativa, yang, refletida na lua, que representa o nosso passado, que representa o inconsciente, as sombras, aquela verdade inconveniente do que a gente deve desapegar para alcançar os nossos propósitos, né? Para quem não viu, eu recomendo assistir a minha abordagem sobre a alunação de Touro, que vai complementar bastante das informações que eu trouxe nesse vídeo, tá? Bom, a gente tem essa lua cheia, né, no signo de Escorpião, conhecida como o Festival Vesak, que é a lua de Buda, porque representa a iluminação de Buda, né, que foi Siddhartha Gautama. Bom, resumidamente, ele foi um príncipe da Índia, onde ele viveu cercado de regalias, né, de muitos privilégios, e tinha uma profecia que dizia que ele abandonaria o seu reino, a sua família, para seguir como um buscador espiritual, né? E foi o que de fato veio a se concretizar mais tarde, mas até então, durante a sua vida no palácio, ele tinha sido privado desse contato com a vida exterior, né? Com a realidade humana. Então, ele, num determinado momento, tomado por pela ânsia, né, e a curiosidade para saber qual que era a realidade fora dali do palácio, ele saiu e se deparou com a pobreza, com as doenças e todas as mazelas da sociedade, né? E esse choque com a realidade nua e crua, né, fez com que ele se voltasse para dentro de si e buscasse ressignificar os seus valores, né? Porque para ele e valores assim, tanto éticos quanto morais, porque para ele não parecia nada aceitável, nada justo, né, condizente com a vida, que ele vivia naquelas condições, né, em meio ao luxo, né, a muitas regalias, enquanto a grande maioria era privada até das necessidades básicas, né, de sobrevivência. Então foi nessa ressignificação de valores e de renúncias que ele teve a sua iluminação, né? Depois de um trabalho interior. Bom, a lua em escorpião, ela é isso, né? Ela me remete muito a essa simbologia, porque a gente tem que a gente em algum determinado momento da vida tem que se deparar com questões desagradáveis, tóxicas, né? Que muitas vezes a gente faz vistas grossas, deixa ali por baixo do tapete, por medo de encarar a realidade. Então, a lua em escorpião em si é um posicionamento bastante difícil, né? Uma lua que está em queda, porque é um signo fixo, é um signo de água que tem a regência de Plutão e Marte. Então me remete muito a essa ideia de querer controlar as emoções, né? E é um poder do subconsciente, né, bastante intenso, né? Bastante poderoso de fato, porque tem um poder incrível de manifestação, né? Mas o que a gente tem manifestado? O que as nossas manifestações, aquilo que a gente tem co-criado em nossas vidas, tem sido movido por sentimentos leves, agradáveis, amorosos, né? Ou talvez a gente tenha sido movido aí por sentimentos de traumas, medos, vingança, insegurança, né?
Então não é nada gostosinho, né, da gente se deparar com os nossos apegos, com os nossos medos, os traumas, os bloqueios, enfim, né, com todas essas sombras, essas situações emocionais que muitas vezes podem estar sabotando, né, os nossos caminhos, impedindo com que a gente de fato consiga concretizar os nossos desejos, né, consiga co-criar uma realidade com que de fato a gente estima e valoriza. Bom, a lua cheia em Escorpião é, é um poderoso eclipse, né? Um poderoso eclipse lunar, uma lua de sangue, né? Porque vai estar um alinhamento perfeito, né? Então vai ter aquela representação linda da lua avermelhada. Então tudo isso é simbólico, né? Tudo traz assim um efeito gravitacional sobre a gente que está aqui na Terra, entre, né, esses luminares, que de fato é bastante intenso. Então eu acredito que essa lua ela vem para desvendar e revelar aquilo que a gente está deixando passar batido, aquilo que a gente tem negligenciado. É intenso, é a dor do luto, né? Porque a gente precisa olhar, encarar esses medos, a melancolia, o rancor, a amargura, tudo aquilo que está estagnado, preso aqui dentro, e para a gente poder reorganizar, né? Tudo isso fica bastante aflorado, mas é uma forma da gente olhar para aquilo, sentir, para poder organizar a nossa vida, né? De forma assim criteriosa, se preparar o terreno para algo novo, para algo concreto, né? Sem ficar alimentando essas questões mais tóxicas. Como até coloquei no outro vídeo, né? É possível que esses assuntos eles estejam reverberando em nossas vidas para os próximos 6 meses, né? Porque é um efeito de um eclipse. Então é bom a gente observar, né, e ver quais são os assuntos que estão em tônica, né, em ênfase, e os aspectos também, né, que fazem no nosso mapa pessoal, porque vai depender muito disso. Bom, nesse mapa da lua cheia, Saturno vai estar em quadratura com os luminares, né, que pode trazer para a gente aquele sentimento tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, né? Evidencia os impedimentos, o sentimento de limitação, alguma resistência, resistências externas, bloqueios, né? Que faz com que a gente se questione, se voltar para o futuro, né? Para reconstruir aquilo que de fato precisa ser feito, né? Para a gente deixar o passado para trás, né? Bom, um posicionamento interessante também é Marte conjunta Netuno em Peixes, fazendo aspectos harmônicos aqui com os luminares, com os nodos lunares, né? Bom, trígono com o nó do sul e sextil com o nó do norte. O que me parece é esses aspectos, assim, que pode ser que esteja muito mais fácil para a gente ficar no ciclo repetitivo do vitimismo, do escapismo, do que ver essa influência como uma oportunidade para transcender, perdoar e acreditar que haverá uma solução positiva. É o exercício da fé. Então a gente tem que saber também como a gente trabalhar essas energias que estão sendo colocadas aqui, sabe? Um outro aspecto importante, certamente adquiram com Vênus em Áries, né? Que dispõe do Sol, porque Vênus rege o signo de Touro, né? Que trata das feridas do eu, da autonomia, da coragem que a gente precisa ter para se tornar mestre de si, né? E trabalhar também com relação, né? Os relacionamentos, porque Vênus fala disso. Só que é uma Vênus que está em Áries, né? Ela está no signo oposto àquele que ele rege. Então, de alguma maneira, está debilitada. Então, talvez a ferida do eu seja algo que seja mais, que prevaleça mais nessa configuração. Mas assim, a gente tem o Júpiter também, que recentemente ingressou no signo de Áries, então potencializa isso, né? Saber da sua responsabilidade diante das crenças que você alimenta, né? Do seu posicionamento diante da vida e das relações, né? Das impressões sociais. A gente tem que ter um certo cuidado aqui. Eu até anotei aqui uma frase que eu acho que cabe bem nessa configuração,
né? Eu desconheço o autor, mas vou ler aqui para vocês. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Continua, mas eu achei muito interessante trazer essa frase aqui, com toda essa configuração, para que a gente possa meditar nessas palavras, né? Porque eu acho muito importante a gente olhar com carinho para tudo que precisa ser transformado no nosso íntimo, né? As nossas emoções, aquilo que precisa ser regenerado, para que a gente possa encontrar nossa luz interior. Eu recomendo vocês olharem no mapa natal pessoal, né, de vocês, em qual setor vai estar acontecendo esse eclipse. Foquem no terceiro decanato dos signos fixos, né, que é o touro, escorpião, leão e aquário. Sol, lua, ascendente e meio do céu, planetas pessoais também sentirão mais fortes as influências desse trânsito. Bom, e como de costume, né, fui tirar um arcano do tarô pra gente ter aí um direcionamento, um aconselhamento, mas saíram duas, né? E como eu sou bem mandada, eu respeitei aí, né, essa sincronicidade. Bom, vieram aqui os arcanos do diabo e o 8 de copas. Eu achei super pertinente, né? Porque o diabo, ele representa o nosso ego. Ele representa a nossa falsa ideia de poder e domínio. Porque é a nossa condição humana, né, do apego à matéria. Então, quando a gente vibra nessa energia do diabo, a gente possivelmente está sendo um pouco displicente, inclusive com a nossa espiritualidade, né? Nesse tarô, aqui no tarô mitológico, ele vem representado como o deus Pan. E o deus Pan, ele é essa metade bode, metade humano, né, com chifres aí, controlando ali os humaninhos, né? Então ele, que na mitologia é filho de Hermes e de uma ninfa, representa esse lado nosso sombrio, nosso lado animal, né, instintivo, que deu origem, inclusive, à palavra pânico. Já o 8 de copas, que é uma energia de abandono, né? Um convite aí para uma imersão profunda nas nossas águas internas, para a gente refletir como a gente está lidando com os sentimentos mais, as nossas emoções, assim, nesse sentido de aceitar as mudanças, da gente ficar agarrado às falsas esperanças, o medo do abandono, rejeição, fracasso. Então, é um convite, de fato, para a gente se desprender, né, de situações que já não trazem mais felicidade para a gente. Como conselho, essas duas cartas associadas, né, elas falam muito, inclusive, né, nessa sincronia aí com o eclipse, porque a gente vai ter que encarar essa sombra. A gente vai ter que encarar, olhar para ela, mas olhar com carinho, sem rejeitar, né? Sem ficar, não se identifica, não. Eu sei que eu sou assim, eu preciso, né? É incorporar esse lado sombrio também, né? Não renunciá-lo, né? No sentido de que é importante a gente reconhecer o que prende a gente a esses sentimentos nocivos, né? Como eu coloquei, do fracasso, da desilusão, né, da perda, o medo de perder, né, é a dificuldade de compreender que a vida nos reserva mais do que aquilo que a gente percebe, né, devido a esses apegos. É essa condição que nos leva a um empoderamento muito importante, porque aqui a gente tem um 8 de copas, e o 8 é um número forte, é um número de justiça, né, por mais difícil que seja, se a gente tiver audácia de não aceitar viver de migalhas, né? De querer mais para si nessa evolução humana,
da sombra daquela projeção do que a gente viveu, sabe, daquilo que um dia foi bom, aí sim a gente vai estar verdadeiramente abrindo espaço para algo novo na nossa vida e que certamente será muito melhor, tá? Então é isso, gente. Faz sentido para vocês? O que vocês têm de dúvidas aí? Deixem nos comentários como tá a força desse eclipse, né? Então eu desejo a todos um ótimo eclipse lunar, né? E até um próximo vídeo.